Boa noite, né? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Então, tá bom. E vamos falar um pouquinho hoje sobre traumas, né? Vamos. Um assunto interessante. Quem nunca, né? Quem Quem nunca? nunca, quem nunca teve seus traumas, né? E o que que a gente considera um trauma, né? É um evento que acontece na vida da gente que a gente associa como uma emoção negativa, né? Como uma energia negativa e que fica vibrando pro resto da nossa vida até que a gente resolva. Até que chega o ponto em que a gente encara, né, esse desafio e resolva. E porque senão vai ficar vibrando, né, nessa negatividade. Pode ser mágoas, né, pode ser medos. A emoção que cada um associa vai depender, a gente só consegue trazer exemplos, né? Mas são eventos que acontecem na vida da gente que a gente marca eles com as nossas emoções. E a gente precisa resolver isso. Quanto mais rápido a gente resolver, melhor. Porque não importa quando aconteceu. Vai durar o resto da vida até que se resolva. Porque como a gente vem falando, né? O universo é feito de energia, a gente tem que entender como é que funciona isso. Então, por que a gente tem que resolver essas energias, né? A gente já falou no começo dos nossos vídeos, né, que nós temos o quê? 7 corpos. Né? O ser humano, o nosso espírito é formado de 7 corpos. Um corpo físico, que é esse de carne e osso que a gente vê, e mais 6 corpos sutis de energia. Né? Mais 6 corpos energéticos. É, né? Os nossos corpos que a gente chama de mental, né? O nosso corpo mental, que é onde ficam as nossas energias. Existe o corpo mental inferior, e existe o nosso corpo mental superior. Então, assim, aonde é que fica gravado os nossos traumas, né? Os nossos, as nossas emoções no corpo mental inferior. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente passa na nossa vida, toda a experiência, toda a vivência, cada evento, cada emoção emanada, fica gravado energeticamente no nosso corpo mental inferior, as nossas emoções, né? Então, se a gente está ali, né, se tem gravado um trauma, então a gente precisa resolver. E como é que a gente faz para resolver isso? A gente precisa aprender a acessar o nosso corpo mental superior. Por quê? Porque uma energia sobrepõe outra. E é aí que a gente vem falando com as pessoas já há um bom tempo para desenvolver as energias sutis, mais elevadas, para que a gente possa resolver os nossos traumas, os nossos bloqueios emocionais e por aí por em diante, né? Então, quais são as energias que ficam no nosso corpo mental superior? O amor, o perdão, a caridade, o respeito, a compreensão, a paciência, a paz de espírito, a felicidade, a alegria. E essas energias nos ajudam a superar os nossos traumas. Então, por isso que a gente tem que resolvê-los. Não adianta a gente ficar esperando passar, não adianta a gente ficar esperando que um dia vai esquecer. Não esquece, tem que resolver. Como que resolve, né? Coloca outra energia em cima.
Ou seja, uma emoção, por exemplo, se a gente está magoado com alguém, né? Quando a gente tinha lá nossos... fulano tinha 15 anos, aí ficou magoado com seu pai. Então aquela mágoa, aquela emoção, ele traz para o resto da vida. Qual é a energia, né, que a gente sempre fala que ajuda a resolver esse trauma? O perdão. Então, a partir do momento que a gente entende, né, que a gente colocando outra energia a gente vai resolver, a gente perdoa. Por que o perdão é tão importante? Por causa disso. É uma energia que sobrepõe os nossos traumas, as nossas emoções chamadas negativas. Então, quando a gente perdoa a situação, perdoa o pai, compreende o pai, entende por que ele fez isso, aí o perdão acontece. Mas perceberam que é o que a gente está falando, né? A gente vai ter que fazer, a gente tem que mexer. Né? Se a gente não está preparado para voltar no tempo e mexer, ok, faz parte, mas a gente precisa se preparar para chegar o momento de olhar para dentro e resolver todas essas nossas emoções. A gente tem que superar nossos traumas, tem que superar nossos bloqueios. E quando a gente não supera, né, Rafa, a gente fica tendo o que chamamos de gatilho, né? Sempre em alguma ocasião, esses gatilhos vêm à tona. Algo vai lá e dispara isso, traz isso à tona, de alguma forma mexe interiormente com isso e a gente sofre toda vez que isso vem à tona, toda vez que isso é tocado. E é o que a gente fala, né? São os gatilhos. Então, a gente falando de algo um pouco mais profundo, na verdade, toda essa questão é mental. Então, está na nossa mente, no corpo mental. Né? Não é no nosso cérebro, é no corpo mental. Então, para a gente resolver essas questões, é tudo dentro da nossa própria mente. Corpo mental. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer da seguinte maneira: a gente se convencer, porque esse se convencer é acreditar, né? Então, a gente acreditar e virar um espectador de nós mesmos. Virar um espectador de nós mesmos. E aí, imaginar. É assim que funciona. A gente imagina as coisas. Então, imagina você sentado numa sala de cinema, vendo um filme sobre você mesmo, sua própria vida. É como um E aí, resgate, né, Rafa? exatamente. E aí você revive aquele momento traumático. Você revive ele, realmente. Sente o que tem que sentir, veja o que tem que ver, analisa o que tem que analisar, e aí você sobrepõe as energias, é isso que a gente falou. Se está magoado, né, a partir do momento que você vê esse fato, né, você de espectador, você vai colocando o perdão em prática ali. Então você começa a observar o acontecido de uma maneira em que você está de fora daquilo. E quando você faz isso, né, você olha o evento como um espectador. Só que, diferente, né, do que as pessoas possam imaginar, você é o diretor daquele momento e você pode dirigir aquela cena de uma forma diferente. Como isso? Então, se você, aos 15 anos, ficou magoado, você pode dirigir aquela cena trocando suas emoções. Por exemplo, troca a mágoa pelo perdão,
troca a mágoa pelo amor. Então, naquele momento em que seu pai, aos 15 anos, te magoou, em vez de você ficar bravo com ele, em vez de você ficar magoado com ele, você, refazendo aquela cena, você sente amor por ele. Você sente perdão por ele. Você o perdoa. E até para a compreensão do evento em relação a ele, né? Então, isso vai fazer com que a gente coloque energia nova, energia diferente, que vai superar as emoções que causou os traumas. Né? Então, você pode fazer aquela cena e repetir ela até conseguir. Muitas das vezes, nas primeiras oportunidades, a gente não consegue, de tão forte que é que ficou marcado aquele evento. Mas aos pouquinhos, a gente vai conseguindo, a gente vai ganhando maturidade, a gente vai ganhando compreensão das coisas, a gente vai ganhando discernimento, a gente vai ganhando foco, a gente vai ganhando essa expansão de consciência de como as coisas funcionam, né? E chega um ponto em que você perdoa muito fácil, porque você está sendo preparado para aquele momento. Mas é o que a gente sempre fala, tem que fazer, tem que vivenciar. Eu tive aliás, traumas a gente tem vários, né, Rafa? Mas teve um que me marcou também, entendeu? Por um bom tempo. E eu posso contar aqui, né? Que para mim teve o significado. Hoje não tem mais, entendeu? Porque eu fiz uma reprogramação disso tudo dentro de mim. Mas em vários momentos da minha vida me causou muita dor, muito sofrimento, entendeu? Eu tinha pavor de aniversário. Eu não gostava de comemorar aniversário. Porque aconteceu um evento com meu pai, na época, a consciência da pessoa é diferente de como eu enxergo. Passei a enxergar isso hoje. Então, ele teve os motivos dele, eu entendi o porquê, né? Na época, eu era criança, e uma dança que, às vezes, na cabeça dele era vulgar, era algo que não estava muito no contexto dele como pai, entendeu? E eu estava dançando, simplesmente dançando, no aniversário que fizeram para mim. A minha irmã, com certeza, ela vai rir a hora que ela ouvir isso aí. E ela, junto com a amiga, fez o aniversário e estava tocando essas músicas. E eu dancei. E na cabeça dele aquilo soou muito ruim, entendeu? Minha filha dançando uma música e tal. E hoje eu entendo, a cabeça que eu tenho, a consciência que eu tenho, né? Que para o tempo, para a cabeça dele, aquilo não era legal. Então, tá tudo bem. Era o que ele tinha para mim naquele dia. Era como ele via, era a forma dele mostrar para mim que aquilo lá não era legal, só que podia ter sido diferente, mas não foi, e tá tudo certo. Ele não deixou de cumprir o papel dele como pai. E não foi nem assim, não vou te dizer, não foi uma surra, mas foi uma lapada que, assim, eu trouxe por muito tempo e isso eu não aceitava muito bem o aniversário, entendeu? Muitas vezes eu tinha na minha cabeça, eu adoraria que as pessoas esquecessem do dia do meu aniversário. Eu não queria lembrar daquilo, porque sempre chegava perto do meu aniversário, eu lembrava da cena. E aquilo descarregava, dava uma descarga emocional em mim muito forte. Entendeu? E aos poucos eu fui, até inconscientemente, entendendo. Depois que acontecia o evento, comemoração, a pessoa me parabenizar, e eu falava assim, poxa vida,
Não é tão ruim assim. Mas mesmo assim, aquilo sempre, entendeu? Me causava um sentimento diferente. Me trazia à tona aquela energia. Aí depois de um certo tempo, depois do autoconhecimento, você começa a analisar, você começa a se perguntar o porquê disso, né? E você vai, essa situação que você falou, a gente vira espectador da gente mesmo, e você vai analisar a situação. Aí você passa a compreender o motivo dele, o porquê daquilo na cabeça dele, entendeu? E você abre, você expande isso, você consegue ter essa compreensão e aceitação daquele evento. Foi preciso acontecer daquela forma, e que bom que hoje eu tenho o entendimento que eu preciso para olhar para aquilo sem sentir a dor que me causou durante muito tempo, entendeu? E acontece isso com várias coisas, acidente, um monte de coisa. Já aconteceu também acidente comigo, pode falar, Rafa. Tá, só que assim, depois que você analisou todo o teu evento, qual foi o sentimento, a energia que você colocou? Perdão. Você perdoou seu pai? Perdão. Sim, com certeza. Tá, e Eu antes, compreendi. qual que é? E antes, qual que era o sentimento? Não era bom, não. Mas qual que era? Não era bom, mágoa, muita mágoa. Porque eu me questionava por que fazer isso. Eu era só uma criança. Eu não conseguia entender. O que eu tinha feito de mal? Eu estava me divertindo, eu estava dançando, eu não conseguia, sabe, acessar isso. Eu falei, gente, por que? Eu questionava isso. Eu falei, o que de maldade uma criança faz em estar se divertindo, estar dançando? Eu não tinha consciência, na época, o significado da música, a letra, entendeu? E hoje, assim, depois disso, quando eu comecei a fazer os análises, eu compreendi, porque eu passei a ter conhecimento, o significado da letra da música, qual a mensagem que aquela música passava, e fui olhar para ele com essa resposta, entendeu? Desse evento. Aí eu entendi. Então você vê que de um evento gerou uma mágoa, né? Aí a gente tem que, como espectador, refazer tudo de novo, né? Para daí gerar o perdão. Por que a gente tem que fazer isso muitas das vezes? Para a gente entender o que está acontecendo, né? Então a gente teve, nem no seu caso, teve que compreender o seu pai, pensar como ele pensava na época dele, pensar nas razões, nos motivos dele, né? E chegar a uma conclusão de aceitação para perdoar. Então, esse é o trabalho que a gente tem que fazer, porque como a gente falou, né? Por mais que o evento aconteceu, tudo fica na nossa mente. Tudo está na nossa mente. Então, basta que a gente volte lá, né, e refaça tudo dentro da nossa mente com uma visão diferente, com uma energia diferente do mesmo evento. No caso, né, você era criança, carregou isso por toda a sua vida até chegar ao ponto de descobrir. Mais de 20 anos, né, Rafa? Pois é. Então você veja que a energia que fica gravada, ela fica vibrando. Enquanto a gente não resolve ela, fica ali atrapalhando a gente a crescer, atrapalhando a gente a evoluir, porque para a gente evoluir, a gente tem que perdoar. A gente tem que amar as pessoas, tem que amar as coisas, tem que amar os animais. Então isso que a gente está trazendo, esse conhecimento, nada mais é que autoconhecimento. Né? Olhar para dentro, refazer o que tem que refazer. Então a gente refaz o evento que aconteceu com a energia diferente, com um sentimento diferente. A gente olha, vivencia cada detalhe para que a gente possa mudar. Isso é uma das maneiras que a gente tem de superar os nossos traumas, de superar nossos bloqueios,
emocionais. Vai, continua lá. Você ia falar demais, né? Não, e teve outro também, outro evento também que me traumatizou bastante, e inclusive me travou por muito tempo, né, em dirigir, né, porque eu cheguei a capotar, mas depois, olhando, analisando, eu vi a minha própria imprudência. Eu fui imprudente em algumas coisas, entendeu? E entender isso é muito importante, até mesmo para você se curar disso, do medo de querer fazer algo, entendeu? Isso é muito importante, é a gente compreender, fazer esse análise de fora, a gente olhar para o evento de maneira diferente, e você olhar todos os pontos e perceber dentro disso o motivo, o que causou, o porquê, entendeu? E disso daí você avaliar. E muitas vezes aí você encontra a resposta. E fica um pouco mais fácil a gente fazer, né, esse exercício se a gente ficar de fora, como um Sim. espectador, né? Isso é muito interessante. Então, são situações, são exercícios, são técnicas que a gente pode usar para a gente superar os nossos traumas, né? Mas é igual a gente fala, mas tem que vivenciar, né? Tem Com que certeza. vivenciar, você tem que ir lá e vivenciar tudinho de novo, mas como espectador. Aí as coisas se resolvem, porque você muda o que você quiser mudar. Com Você, certeza. mas o que que a gente muda? As nossas emoções. A gente não vai mudar o fato ocorreu, perfeito. Ninguém vai conseguir mudar isso. Ninguém vai voltar no tempo e mudar o fato. Mas a gente muda as nossas emoções, a nossa visão do fato. Isso muda. Isso a gente muda. Depois de 10, 20, 30, 40, 50, 60, sei lá quantos anos. A gente muda. E tem que mudar, porque senão fica gravado no nosso corpo emocional, né? Vibrando o tempo inteiro. Vibrando o tempo. E, que nem no segundo caso de um acidente de carro, por exemplo, te não permite mais dirigir. E é o Eu medo, travei. é o bloqueio mental. E se você faz esse trabalho, você consegue se libertar, não consegue? Sim, com certeza. Lembro que logo depois que aconteceu, eu entrava no carro e começava a tremer, minhas pernas tremiam, eu não conseguia sair do lugar. Vinha tudo aquilo, né? Via toda a cena e eu falava, meu Deus do céu. Depois que eu comecei a compreender e buscar a resposta disso, você começa a analisar e fala, poxa vida, eu fui imprudente. Entendeu? Aí você coloca as coisas em ordem. E passa a ter uma consciência diferente disso, né? Você passa a ter um cuidado maior. Porque no final das contas tudo é aprendizado, né? Tudo serve Sim, como aprendizado. Então, querendo ou não também, as pessoas têm que entender isso. Que nem no primeiro caso do seu pai. Qual que foi o aprendizado? Aprender a perdoar. Querendo ou não, é o aprendizado que a gente tira. Aprender a perdoar as pessoas. e isso, Rafa, para mim foi muito assim grandioso, sabe? O meu grande salto mesmo dentro do autoconhecimento foi esse reencontro com meu pai, mesmo depois dele desencarnado. Entendeu? Foi o Sim. grande salto dentro de tudo, de todos os eventos de acontecimentos e outras coisas que vinham. Para mim, o meu grande salto e a minha libertação total de como eu estou hoje emocionalmente aconteceu
devido aos perdões que a gente se falou, mesmo depois ele desencarnado. Que a gente trocou, a gente conversou. Teve evento dele me pedir para fazer algo por ele, aconteceu. E assim, isso foi assim transformador, entendeu? Imagina. Foi transformador, porque eu carregava um sentimento de mágoa dele, vários eventos, entendeu? Porque uma criança não entende uma separação de um pai, de uma mãe, a gente não quer isso, e várias outras coisas, entendeu? E acontece também os eventos de um puxa para o lado, outro puxa para o outro, e aquilo você fica no meio. E você acaba tomando uma posição. Você acaba ocupando o lugar de um deles. E isso é para criança que vive essa situação. Entendeu? E para mim foi muito. Eu nunca fui muito de falar. Nunca fui muito de sobre isso, entendeu? Eu guardava muita coisa. Depois que isso aconteceu, que eu comecei a trabalhar isso em mim, as coisas começaram a vir à tona. Eu tive esse encontro com meu pai. Ele me pediu perdão e eu também já estava mais preparada. Eu também pedi perdão para ele porque eu analisei um lado da situação. Eu não entendia o porquê de muitas ações dele, entendeu? E quando a gente faz isso, a gente toma essa posição não de ocupar o lugar de um deles, mas você olhar os dois com o mesmo amor, com o mesmo carinho, e saber que um teve um motivo e o outro teve outro. E tá tudo bem. Eles não, como diz o outro, não tinham obrigação de estar na mesma sintonia e na mesma vibração ao mesmo tempo, entendeu? E aconteceu os eventos que aconteceu entre eles, e eu não tinha nada a ver com isso. Era coisa deles. Mas eu, como criança, como ouve uma coisa, percebe outra, e você acaba tomando um partido, a parte mais, como diz o outro, mais frágil da situação. Entendeu? E quando você resolve isso, e para mim, dentro do autoconhecimento, de tudo que eu vivenciei até hoje, para mim foi o maior salto de tudo foi o que transformou tudo que eu vivenciei e toda a mudança que eu tive internamente comigo mesmo, aconteceu através disso, do meu pai. Foi a gente resolver coisas, e são coisas tão desnecessárias que não tinha comigo tanto tempo isso, entendeu? Mas, assim, tudo tem a hora e tem um motivo certo, né, Rafa? A hora certa de acontecer, a hora certa de se resolver. Deus não coloca nada fora do lugar. É tudo como tem que ser. E, assim, esse entendimento para mim foi a grande virada de chave na minha vida, entendeu? Resolver, porque todos os meus problemas eu só tinha porque era relacionado ao meu pai. Todo o problema que eu tinha, as dúvidas, incertezas, os traumas que eu tinha, era tudo em relação ao meu pai. E o momento que a gente resolveu, que aconteceu esse encontro da gente, e a gente se olhou de verdade como pai e filha, e teve esse entendimento, eu fiquei em paz e senti a paz dele também, entendeu? E foi muito gratificante para mim. E para mim foi um marco dentro do autoconhecimento para mim. Não tem outro. Essa para mim foi a grande virada de chave, foi resolver essa questão com meu pai.
Foi muito importante. Então, só para a gente entender melhor, ela só resolveu o negócio com o pai dela depois que o pai dela morreu. Sim. Depois que o pai dela desencarnou. Então, né, não importa se as pessoas estão aqui encarnadas ou desencarnadas, o perdão ele é libertador demais. E fui Né? intermediária também do perdão dele com a minha mãe, da minha mãe com ele, entendeu? Então Isso você para veja mim que foi... expandir a consciência, conhecer o universo, tem lá suas grandes vantagens, né? E assim, mas o que eu quero focar bastante com as pessoas, assim, depende da gente. Só depende da gente. A gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que buscar o conhecimento, a gente tem que fazer. Né? A gente falou aqui de uma coisa, né, de uma questão de traumas, mas esse exercício, esse conhecimento de uma energia superar a outra, a gente pode levar para qualquer área da nossa vida. Por quê? Porque aonde tem emoções que atrapalham o nosso crescimento, a gente pode resolver dessa maneira. Porque no final das contas, o que atrapalha o nosso crescimento, o que atrapalha a nossa evolução, é as nossas emoções. É as nossas emoções, é o medo. E aí, quando a gente fala em medo, pode colocar medo de qualquer maneira, em qualquer nível, em qualquer profundidade. Medo atrapalha o crescimento da gente, atrapalha a nossa evolução. Por quê? Porque o medo, né, está gravado no nosso quê? No nosso corpo mental inferior. Se a gente está nesse corpo, a gente ainda não teve acesso ao nosso corpo mental superior, onde estão nossas energias elevadas, amor, perdão, respeito, coragem, prosperidade. Querendo ou não, a gente tem que começar a entender essas coisas. Né? Então, em qualquer área da vida da gente que não está havendo evolução, que não está havendo o crescimento, a gente parar para olhar um pouquinho e observar que tipo de emoção, né, está surgindo ali naqueles eventos, a gente vai se assustar no bom sentido. Por quê? É aquela emoção que está atrapalhando o nosso crescimento. É ansiedade, é medo, é mágoa, é inveja, é raiva, é ódio, é o ficar bravo, é o ficar nervoso. Então, todas essas emoções inferiores, vamos chamar assim, têm que ser superadas para que a gente possa crescer. Como é que a gente faz isso? Do mesmo jeito que a gente explicou lá. Né? Analisa os eventos da sua vida e vê qual que é a emoção que está rolando naquele momento. Aí troca aquela emoção, põe a outra no lugar. E se na primeira vez não der certo, a segunda, e se a segunda não der certo, vai até dar certo. Coloca outra emoção, acredita, palavra-chave, ó, acredita naquilo. Por quê? Porque quando você acredita, você move as energias a seu favor. Você move, você acessa quando você acredita naquilo que você está fazendo. Então veja, vou puxar aqui, ó, o fato de acreditar no perdão, né, de acreditar que vai dar certo, o universo promove o resto. Promove qualquer Engraçado, coisa. sabe? Porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito feliz, entendeu? Mas dentro de mim existia esse ponto, sabe? E por muitas vezes eu olhava para ele e eu falava assim, mas isso não vai, não me afeta. Depois que eu entrei no autoconhecimento, que eu comecei a estudar, a descobrir
como que o negócio funcionava. Eu falei, gente, e tem coisas que são bem resolvidas dentro da gente, entendeu? Sempre fui uma pessoa de ter autoestima, sempre tive autoestima muito boa, sempre trabalhei muita coisa boa dentro de mim. Mas quando eu vinha para esse campo de paterno meu, ele me afetava de um jeito que você não tem noção, entendeu? A minha tristeza não era externa, era uma tristeza profunda que ninguém via, entendeu? E depois que eu consegui resolver isso, é aquela energia de dever cumprido, sabe? Que você sanou tudo o que você precisava, você enxugou tudo que você precisava ali. E é uma coisa assim que a gente, se a gente não olhar com atenção, parece uma coisa tão boba, mas que faz uma diferença tremenda emocionalmente na gente. Por mais bem resolvido que você esteja, com seu sentimento, com a sua liberdade, seu jeito de ser, mas lá no fundinho, aquele negócio lá te perturba de um tanto. E é mexer, porque se não mexer, o negócio, ainda mais quando você começa a ter consciência de como funcionam as energias. E para mim foi assim o ponto crucial. Para mim foi a decisão mesmo assim de uma libertação verdadeira, do meu verdadeiro eu, sabe? De me sentir de verdade, sentir parte do meu pai, sentir parte da minha mãe, sem separação, entendeu? Sem esse rasgado, porque eu me sentia como se fosse uma pessoa rasgada. Essa é a definição que eu tinha. Eu não me sentia inteira. E quando isso aconteceu, é como se eu conseguisse me recuperar, entendeu? A minha força verdadeira, entendeu? O meu eu verdadeiro é você se sentir inteira. Sua identidade é como se alguém te desse. Realmente, agora você está inteira. Agora você é o que você precisa. E isso é muito interessante. E às vezes acontece esses traumas com as pessoas e elas simplesmente querem passar por cima. Mas não adianta. Você vai se sentir uma pessoa rasgada, porque tem alguma coisa ali que precisa ser recuperada, ser olhada com atenção, precisa trabalhar, entendeu? E a gente se perde pelo caminho, e essas coisas faz a gente se perder pelo caminho. Querendo ou não, a gente se perde pelo caminho. Quando você resolve, você dá um outro rumo, você dá um outro norte. Coisas que você se importava antes, você já não se importa mais. Porque você percebe que aquelas coisas que você se importava tinha a ver com aquilo lá. Direto, indiretamente, mas tinha a ver com aquilo lá. Você começa a analisar, você começa a refletir sobre as coisas. A sua forma de agir, o jeito de falar, às vezes, entendeu? O sentimento que você bota naquilo ali, às vezes medo de fazer algo com o mesmo medo daquele tipo de acontecimento, de evento que aconteceu ali com seu pai. Sabe, é uns negócios bem interessante e a gente precisa estar atento para isso. A gente não ter medo de olhar para esses eventos que acontecem com a gente. Eu lembro que o dia que aconteceu o mais forte, eu não conseguia nem falar. Eu corri para minha irmã, abraçava com ela, chorava, desesperada. E ela pedia calma, fala o que está acontecendo, me explica o que aconteceu. E eu, sabe, assim, acelerada.
E aí ela falou assim, não, eu falei, olha, eu vi meu pai, aconteceu isso, contei para ela, e eu falei, eu preciso ver minha mãe. Ela falou, vamos, eu tô indo com você, vamos, amanhã a gente vai. E nós partimos, fomos, resolvemos o que tinha que resolver, entendeu? E foi muito bom, foi libertador. Para mim, foi a minha grande libertação, com certeza. Eu posso dizer isso com certeza, porque por mais que eu possa passar daqui para frente algum trauma, para mim já vai ser muito mais suave, entendeu? Porque eu não vou precisar carregar, porque hoje eu consigo ter consciência de cada evento, de tudo que acontece ao meu entorno. E eu precisei carregar isso quase que a minha vida inteira. Para mim poder, entendeu? Chegar nesse entendimento, chegar nesse sentir essa energia e transformar. E a verdadeira, eu sempre me achei uma pessoa livre, entendeu? Mas a minha liberdade real aconteceu depois que eu resolvi esse evento com meu pai. E foi muito bom. A gente se sente inteira, é o que eu falei para você, né? Antes de você resolver, você se sente uma pessoa rasgada, porque você se dilacerou dentro de uma situação que nem era sua, mas como você estava ali presente, você tomou as dores, tomou emoções, sentimentos que não é seu, né? Mas aí a hora que você consegue refazer esse caminho, que você consegue se perdoar o outro também pelos eventos que também não teve culpa, porque a história dele, entendeu? A gente costuma olhar só a partir da gente, a gente não olha a história do outro, né? O que ele teve de acesso, o que ele não teve. No caso da minha mãe também. Então, assim, eles também não têm culpa da inconsciência de muitas coisas. Então, a gente precisa, quando a gente ganha essa consciência, a gente tem que ter compreensão, a gente precisa ter essa compreensão. A gente precisa ir lá e voltar aqui. E sentar diante disso e analisar os dois pontos e não ocupar nenhum extremo, né? Porque o que a gente precisa é trazer à tona a nossa verdade. O nosso caminho, a gente não ter vergonha do pai que a gente tem, da mãe que a gente tem, da família que a gente tem, entendeu? E quando você faz isso, é algo muito gostoso de se lidar, de você olhar. Você olha para essa situação de forma diferente, entendeu? São histórias reais, histórias deles, eles precisaram passar por isso. E aí você agradece, porque você é fruto daquilo, e você está aqui. E de alguma forma, não, de todas as formas possíveis, eles fizeram melhor. É o que eles podiam, na condição que eles tinham. E está tudo certo. E hoje eu só agradeço. Eu tive a oportunidade. Você já pensou hoje, se eu não conseguisse ter essa... Tá, tem gente que acessa também, de ter essa sensibilidade, de ter tido esse encontro com ele, de resolver e a gente transformar tudo. Isso é muito bacana. E para mim foi um divisor de águas, né, na minha vida. Isso é o mais importante. Então, o que a gente quer trazer aqui, deixar esclarecido, né, que as coisas têm solução, mas a gente precisa aprender como é que o negócio funciona.
tá? E a gente vai falar de novo. A questão é mental, tá tudo dentro da nossa própria mente. Por mais que o evento aconteça fora, né, contato com as pessoas, não importa. É a nossa mente que a gente tem que observar. Porque, por exemplo, assim, o mundo está aí, né? Eu vou olhar o mundo. Como que eu quero ver esse mundo? Esse querer e esse ver está dentro da minha mente. Então, que mundo eu tenho para ver? Um mundo violento, um mundo cheio de sofrimento, um mundo cheio de dor? Esse é o tipo de mente que eu quero ter? Ou eu quero ter uma mente com uma visão diferente? Né? Um mundo maravilhoso, eu quero ver um mundo maravilhoso, um mundo saudável, um mundo próspero, um mundo cheio de amor. Esse mundo que eu quero para mim. Mas aonde é que está a solução? Dentro da nossa mente. Mente, corpo mental, não é cérebro. Vamos começar a descobrir como é que é o universo. Como que o universo Desvendar, né, Rafa? funciona. Exatamente. Temos o corpo físico, né, e temos mais 6 corpos energéticos. E dentre eles, um corpo energético mental, que é a nossa mente. Toda a energia mental está ali, todo o nosso pensamento está ali. E é ali que as coisas acontecem. Então é ali que eu Aprofundar, mudo, né, Rafa? é ali que eu mudo a visão de mundo. É ali que eu mudo as minhas emoções que eu associo aos eventos. Olha só, a gente associa nossas emoções aos eventos. Quer ver um exemplo interessante? Tem gente que tem medo de andar de avião, tem gente que não tem. Então, com isso fica fácil da gente entender onde é que está o problema. Na mente de cada um. Um tem medo, o outro não tem. Então o problema não está no avião, não está no mundo, está na mente das pessoas. Está na minha, está na tua, está na do outro. O que cada um cultiva dentro da sua própria mente? São coisas boas? São energias boas? Será que eu tenho consciência do que é uma energia boa, do que é um pensamento bom? Ou será que eu estou inconsciente para o mundo da mente? Para o mundo da mente, eu estou adormecido? Eu estou hipnotizado com a correria do dia a dia? O que eu quero ver? O que eu estou vendo? Onde é que eu quero ir? Essas perguntas a gente tem que fazer todo santo dia. Quando a gente faz essas perguntas todo dia, o que a gente está fazendo? Orai e vigiai. A gente vive falando aqui. É vigiar a tua mente, é vigiar os teus pensamentos. Que tipo de energia você está cultivando? Se você não está gostando daquela energia, troca. Muda. Muito, né? Muda aquilo. Para mudar tem que ter o quê? Força de vontade. Tem que. Querer, né? A gente falou aqui, como é que uma energia sobrepõe a outra? Força. Então a gente tem que colocar energia na gente o tempo inteiro. Como é que a gente coloca energia? Pensamento. A gente pensa. Pensa em amor, pensa em perdão. O que eu tenho dentro da minha mente? Que tipo de energia eu estou cultivando? Então, ao mesmo tempo que é complexo, é simples. A gente só precisa começar a fazer, começar a buscar esses conhecimentos. É o que vai te tirar da inconsciência, né, Rafa? São esses eventos, a gente se questionar, né? Se questionar, buscar, querer fazer. Olha só, no mundo das energias, né, tudo tem um endereço. Como é que a gente acessa isso? Pensando. Quando você pensa no amor, você acessa o amor, mesmo que seja segundos.